Aline, com a alta no preço dos alimentos, cresce a oferta de produtos alimentícios de fabricação duvidosa e até mesmo falsa dos supermercados. São itens que muitas vezes imitam aquelas marcas já conhecidas, mas não possuem os mesmos ingredientes nem os valores nutricionais. Isso, claro, gera riscos à saúde dos consumidores. A gente vai falar agora sobre esse assunto, sobre os perigos envolvidos neste tipo de consumo, recebendo aqui no estúdio a Milton Feitosa, conselheiro do Conselho Federal de Nutrição, e também a Enia Duarte, que é presidente do Conselho Regional de Nutrição. Sejam bem-vindos a Milton, Enia, já estamos ao vivo para todo o Piauí. Muito bom dia, a gente que agradece o acolhimento e a receptividade. Estamos aqui à disposição para contribuir com a disseminação da verdade e transmitir para a população aquela segurança em relação aos alimentos, que são uma das informações que mais circulam com fake news hoje na comunicação de uma forma geral. De que tipo de alimentos a gente está falando? Tem vários, né? A gente tem agora uma polêmica mais recente, que foi a questão do café, né? Que tem agora a bebida similar, tipo café, que de uma forma geral na tecnologia de alimentos, a nossa amiga Enia aqui, que ela é mais especializada nessa área, mas assim, são alimentos que geralmente são industrializados, que imitam alimentos que são in natura, como por exemplo o café, e que na sua composição ele tem aditivos químicos, como o amigo jornalista já antecipou, que podem colocar em risco a saúde da população. Leite, por exemplo, pacote de leite, em vez de ser o leite de fato, composto lácteo. Isso, exatamente. Tem o leite, tem a carne de soja, que chama de carne, que não é uma carne. Tem o café, a bebida tipo café. Quais são mais os exemplos, Enia? Manteiga, que aí tem a margarina. O creme de palma. Então, assim, a gente viu desde, acho que do auge da pandemia, né, muitos alimentos, o preço, né, encarecido. E foi nessa época que começou a surgir, né, esses alimentos que, principalmente os produtos lácteos, né. Então, chega no supermercado, né, e você encontra ali um leite, né, leite integral, leite desnatado, e um outro produto, que é o composto lácteo, próximo àquele leite, com a embalagem semelhante, e a população ela acaba comprando pelo preço ser menor, achando que é o leite, mas a composição nutricional é diferente. Então, esses produtos que são assemelhados, eles tendem a ter mais açúcar, mais gordura, e ficam classificados como alimentos ultraprocessados, né? Que, de acordo com o nosso guia alimentar da população brasileira, são alimentos que todos devem evitar. São pobres em nutrientes, não é isso? São pobres nos nutrientes, né? Que aquele produto a qual ele se assemelha oferta, e a população ela precisa ter o hábito de ler os rótulos, né? Então, quando se lê o rótulo, você consegue identificar, porque geralmente eles têm lá numa letrinha menor, que é um composto lácteo, ou que é uma bebida sabor café, ou que é um creme de palma, e não é, no caso, a margarina ou a manteiga. Então, a dica que a gente dá, né, os nutricionistas dão, é que leiam o rótulo e que os comerciantes, os donos de estabelecimento, sinalizem à população, né, que aquele alimento se trata de um assemelhado, de que não é por exemplo, não é leite, e sim um composto lácteo, por exemplo, para que a pessoa, se for comprar, ela tenha consciência, né, de que não é um alimento saudável. Seria mais honesto, né, se fizesse, mas a ordem mercadológica às vezes não permite, porque tem a questão das metas, as vendas, então é mais fácil, entre aspas, né, para o mercado ou o supermercado agir dessa forma e deixar para o consumidor, que muitas vezes está com pressa, está acostumado com aquele ambiente e não percebeu que tem algo diferente. De que forma o Conselho Federal, aqui agora eu te pergunto, Hamilton, pode organizar alguma maneira de fazer com que isso vire algo mais, vire até lei, de fato, né? Para que as pessoas não sejam mais enganadas, porque elas estão sendo aí
ludibriadas nesse mercado, né? Na verdade, nós temos hoje, na estrutura do Conselho Federal, nós temos uma coordenação de ACRIG, né, que é de Relações Institucionais e Governamentais, onde a gente faz todo esse advocacy na área de alimentação e nutrição, e está no nosso radar todos os PLs, os projetos de lei que tramitam, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, que vem para alterar qualquer questão relacionada à produção de alimentos, à rotulagem, né? Porque quem regulamenta de fato essa questão do alimento de origem animal e vegetal são as vigilâncias sanitárias, né? As municipais, as estaduais e a Anvisa. E também, dependendo do tipo de produto, o Ministério da Pecuária, da Agricultura e de Abastecimento. Mas a gente sempre está acompanhando a legislação e orientando, né? Fazendo esse trabalho educativo, de educação nutricional, né? E conversando com os profissionais para que oriente a população através da educação nutricional. A gente falou de riscos, né? Porque de fato o alimento similar ele imita a cor, né, a textura, para ficar parecido com o alimento. E o sabor. Exatamente. E aí nessa correria do dia a dia a pessoa acaba levando um risco muito grande que tem também, são os alérgenos ocultos. Muitas vezes, como é uma mistura, às vezes tem traços, né, de soja, de trigo, de traços de leite. Muitas pessoas não têm só a intolerância, que é uma reação mais amena à saúde, mas essas pessoas têm alergia, né? Como tem os celíacos, né? As pessoas com alergia à proteína do leite de vaca e que podem, no consumo desses alimentos, desencadear alguma reação alérgica grave, mesmo consumindo um traço. Só lembrando que a gente, esclarecendo, que nós estamos falando de alimentos que são fabricados, né, dentro de padrões que são exigidos pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, né? Alguns desses alimentos. Então, eles têm essa semelhança, por exemplo, nas características de rótulo, enfim, e por estarem ali nas seções próximas a esses produtos originais, digamos assim. Itamente. E Mas às vezes, são fábricas regulares. Isso. Entretanto, ultraprocessados e que uma série de itens, de ingredientes que fazem mal à saúde, né? Mas, às vezes, esses produtos que são assemelhados, eles acabam não seguindo, por exemplo, o padrão de identidade e qualidade que se tem para determinados produtos. Então, Sim. O café tem um padrão de identidade e qualidade, o leite, os produtos lácteos, eles seguem um padrão de identidade e qualidade, que é justamente para garantir que, de norte a sul do país, aquele determinado produto, com aquela designação, ela tenha características adequadas em relação a nutrientes, a embalagem, a rotulagem, que o Hamilton falou aqui, por exemplo, em relação à questão dos alérgenos. Então, na rotulagem precisa ter, dizendo todos os ingredientes e traços, e às vezes desses outros produtos pode ficar alguns ingredientes que não são especificados da forma correta, e pode sim vir a trazer prejuízos para a população, além de que esses produtos, eles costumam ter um maior teor de gordura e de açúcar do que o produto que seria ali o padrão. Quem são as pessoas, qual é o público que está mais vulnerável? São as crianças? São as pessoas que já têm algum tipo de problema de saúde? São os idosos? Você fala? Não tem como a gente não falar. Como a consequência é na saúde, a gente sabe que uma alimentação inadequada, o impacto é na saúde, né? Quando a gente leva para o lado dos determinantes sociais, infelizmente as pessoas com menos condição financeira, com baixa renda, com baixa escolaridade, são aquelas pessoas que mais consomem esses alimentos que são similares, né? E além dela já sofrer no dia a dia a condição de vida que ela está submetida, ela acaba não tendo muitas vezes a opção de comprar aquele alimento que seria o ideal e que é o alimento de fato, né? A indústria alimentícia, ela sempre, historicamente, ela tem sempre uma tentativa, uma saída para aumentar as vendas, né? Apesar de, mesmo ela sendo regulamentada, historicamente, a questão das farinhas de trigo, né? E de milho, o flocão que a gente consome muito hoje, por exemplo, ele não é um alimento que é fortificado com ácido fólico e ferro. Existe uma política nacional de fortificação de alimentos, que é exatamente
um alimento que é comum, que é barato, que todo mundo consome, né? Em determinadas regiões do país. Quando tornou-se obrigatório essa fortificação, por exemplo, a indústria criou o flocão, que é um outro tipo, derivado do milho também, mas que não tem a obrigatoriedade da fortificação dela com ferro e ácido fólico, né? Então a indústria, ela sempre tem, por conta da questão mesmo do mercado, do capitalismo, uma saída para tentar vender mais e e produzir aqueles alimentos similares que consiga ter uma circulação no mercado mais facilitada e para aquelas pessoas que têm menos renda. Tem umas imagens assim que eu acho que a gente precisa explorar aqui. Vamos tentar fazer com que os nossos ouvintes visualizem essa situação. É uma criança que mora na periferia, a família de baixa renda, mas aquela criança, embora tenha uma alimentação mais restrita, uma criança que a família não tem condições de ter todos os alimentos necessários para ter uma boa nutrição, a criança é gordinha. Não, e parece que ela é saudável. E ela está consumindo muito desse tipo de alimento que a gente está falando. Que condição uma criança como essa pode ter? O que acontece para ela ter aquela aparência de uma criança gordinha e saudável? Então, nós passamos de um cenário de desnutrição, né, para obesidade infantil bem elevado. E isso se diz respeito ao consumo mesmo elevado de produtos industrializados, principalmente ricos em açúcar e gordura. Então, é aquele biscoito recheado, é aquele salgadinho de milho, e demais produtos que hoje ele tem um preço acessível, mas ele não tem uma qualidade de valor nutricional. Então, hoje, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, diz respeito a você não só ter o acesso ao alimento, mas ter acesso àquele alimento em quantidade e qualidade. E devido aos preços mesmo, a popularização de determinados industrializados, né? Então, às vezes é mais barato se comprar um pacote ali de biscoitinho, né, biscoito recheado, do que você comprar fruta, do que você comprar verdura. E isso aumenta o consumo desses produtos. Então, aquela criança, ela pode até estar gordinha, né, abre aspas, peso, né? Ali. E se tem uma cultura de que, desde o bebê, que o bebê gordinho é que é um bebê saudável, quando na verdade não é. Então, a criança, ela precisa está ali desde o momento que ela começa a introdução de outros alimentos, com frutas, com verduras, com alimentos in natura, arroz, feijão, carne, frango, porque esses outros alimentos, e juntando com a inatividade que a gente tem muito hoje das crianças, antigamente as crianças tinham maior liberdade, e isso independente de local que se viva, de brincar, né? De ir pra rua hoje junta com as telas, então a inatividade das crianças e esse consumo elevado de açúcar e gordura, e a gente está com um boom de crianças com obesidade. Essa abordagem da Aline me fez lembrar, inclusive, da situação de crianças que, por exemplo, têm na escola um suporte não só educacional, mas até alimentar mesmo, de crianças de periferia que vão para a escola e tem ali aquela garantia de que terão alimentação. E por falar nisso, como é que o Conselho acompanha essa questão da nutricional, o valor nutricional dos alimentos nas escolas? Ele é garantido de fato? Os municípios brasileiros, na própria lei de criação e que regulamenta o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é obrigatório a presença do nutricionista responsável técnico pela condução, né? Pela prescrição, dietética, a supervisão, o acompanhamento. E dependendo da quantidade de alunos, né, pode ter até muito mais do que um nutricionista. Né? A gente tem a questão aí o parâmetro assistencial definido. O Conselho Federal de Nutrição, ele tem uma resolução, se não me engano é a resolução 600, que trata sobre isso, que ela diz que a cada 3.000 alunos tem que ter um nutricionista responsável técnico e 2 do quadro técnico que vão assessorar. Porque é uma infinidade de atividades que precisam ser feitas depois que esse cardápio ele é elaborado, né? Sim. Tem que
esse cardápio ele tem que ofertar uma quantidade adequada de macronutrientes, que é de carboidrato, proteína e gordura. É obrigatório que tenham alguns micronutrientes, especialmente aqueles que estão relacionados, por exemplo, com a alta taxa por exemplo, de anemia em crianças. Então, é um cardápio que tem que ofertar ferro, que tem que ofertar vitamina A, que tem que ofertar o cálcio, né? E, além disso, além de toda essa questão do acompanhamento, ainda tem as especificidades, né? Porque numa escola dessa, mesmo tendo uma escola dessa que comumente ela acolhe quem não tem condição de pagar uma escola privada, mas essa família ainda tem, às vezes, uma criança com autismo, uma criança com deficiência, uma criança que tem alguma alergia alimentar, ou que tem alguma intolerância, e até isso também está previsto nessa resolução que diz como que tem que ser ofertada a alimentação para a criança. Isso tem que ser garantido. E uma oferta também, né, Enia? Tem um máximo ali que pode entrar na alimentação escolar de alimentos processado e ultraprocessado. Na verdade, os ultraprocessados, eles ficam restritos, não é? Isso. Você falou há pouco das questões alérgicas, né? De pessoas que podem ser induzidas a consumir esses alimentos com baixíssimo valor nutricional e até com traços de elementos que fazem mal a pessoas que têm algum tipo de alergia, e esses alimentos também podem fazer com que pessoas desenvolvam esse tipo de situação, de doença também? Em relação ao desenvolvimento de alergia, qualquer alimento ele pode desencadear, né, uma alergia. Então, a gente sabe de muitos casos de alguém, por exemplo, que comia fruto do mar até determinado tempo e aí, de repente, ele começa a desenvolver. Então, assim, não seria especificamente um start para uma alergia esse tipo de alimento. Mas tem o risco de você não ter a total certeza de todos os ingredientes que estão ali. Porque às vezes você coloca um ingrediente que ele pode ser muito genérico. A questão dos traços também. Então você pode ver que alguns alimentos, eles não contêm glúten na sua composição. Mas pelo próprio processamento e do local onde se processa esses alimentos terem o processamento de outros, podem ter traços, então é indicado. Tá certo. A dica é sempre, sempre, sempre ler o rótulo. Na Isso. frente e atrás também, Exatamente. Né? Ler o rótulo, ler a lista de ingredientes, que também é muito importante. Né? Uma vez eu vi alguém dizer que o primeiro ingrediente que está na lista de ingredientes é o que contém e que está com maior quantidade. Isso, ela é decrescente. Então, é do maior para o menor. Aline, o consumo desses alimentos ultraprocessados e alimentos similares que têm uma alta concentração de ingredientes artificiais, quanto mais cedo eles consumidos, mais cedo as doenças crônicas vão se instalar, né, em quem já tem um risco histórico familiar. Então é exatamente por isso que a gente tem também uma incidência muito maior hoje de crianças e adolescentes com diabetes, né, tipo 2, com hipertensão, com dislipidemia. Hoje é muito comum você pegar crianças que às vezes nem obesa mas está dislipidêmica, né, está com alteração no colesterol, exatamente por conta dos alimentos processados e ultraprocessados. Se você for analisar hoje, por exemplo, o relatório do Instituto Nacional do Câncer, que é quem faz esse levantamento sistemático e contínuo, né, o consumo do alimento processado e ultraprocessado, ele coloca em risco, um risco assim, quase igual, por exemplo, ao consumo do cigarro. Né? Então, assim, o risco para a saúde no consumo elevado, habitual, né, e rotineiro do alimento processado e ultraprocessado é muito grande, para elevar a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas os cânceres, que são preveníveis se você fizer atividade física regular e tiver uma alimentação adequada, saudável, né, com o mínimo de alimentos ultraprocessados. Perfeito. E, acima de tudo, a gente trazer essa cultura de volta de consumir mais alimentos naturais, né? Verdade. E menos processados. Tá cada vez mais difícil, porque também o alimento natural tá muito caro, né? Muito mais caro.
Queria muito agradecer a você, Hamilton Feitosa, que é do Conselho Federal de Nutrição, e a Enia Duarte, presidente do Conselho Regional de Nutrição, trazendo esses alertas. Conversa boa, né, Francisco? Para quem está na hora do almoço, fazer essa reflexão, para quem está preparando o almoço, ou já está almoçando, para fazer essa reflexão para a família toda, que vale para todo mundo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.